Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando e você é o nosso convidado especial. Nós estamos organizando esses encontros justamente para que a gente possa se preparar, né? Que a gente possa nos preparar aqui para esse evento que vai ser composto por 4 aulas que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o nosso tema de hoje é evite esses 5 erros grosseiros na drenagem, tá? Então, existem inúmeros erros que nós podemos cometer em projetos e consultorias de drenagem, mas tem uns 5 aqui, ó, que eles são assim, como a gente coloca aqui, grosseiros, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, beleza? Então, seja muito bem-vindo aí você que fala aqui da região sudeste do país, sul, nordeste, norte, outros estados, outros países, né? Seja muito bem-vindo, você que está assistindo aí da telinha do seu celular, no seu computador, na sua TV, sejam todos muito bem-vindos para a gente começar mais esse encontro aqui de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana, tá? Então, nosso tema é evite esses 5 erros grosseiros na drenagem, e eu queria já, para a gente iniciar com o pé direito, me apresentar para vocês. Eu sei que tem gente que já me conhece de outros vídeos, outros contatos, outros conteúdos, e gente que não me conhece ainda. Então, muito prazer, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp e atuo no mercado já há 14 anos, tá? Sempre colocando ali a mão na parte de projetos, drenagem, estudos, a hidrologia, hidráulica, modelagem, né? Então, sempre em torno aí do quesito água, né? Foi a minha atuação nesses 14 anos aí de carreira profissional. E nos últimos 3 anos eu comecei a compartilhar parte desse conhecimento aqui nas redes sociais, que são os nossos canais de comunicação: YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram e por aí vai. Vocês conhecem todas as redes aí melhor do que eu e sabe que é uma forma de a gente se conectar, passar essa mensagem para frente. Então, ao longo desses 3 anos, nós fizemos eventos presenciais em São Paulo, nós fizemos eventos online, como esse mini curso aí que está para acontecer. Inclusive, pessoal, esse mini curso, né, ele é 100% gratuito, composto por 4 aulas, como eu estava comentando, 2 horas de duração cada aula, um total de 8 horas de carga horária, com direito a um certificado de conclusão. Esse certificado aqui você recebe no final do mini curso, com o seu nome, com a nossa assinatura, a carga horária, e no verso tudo que você vai aprender nesse mini curso gratuito, que vai passar por desde delimitação de bacia hidrográfica, tempo de concentração, tempo de retorno, chuva de projeto, software Pluvio, software Cisco, dimensionamento de sarjeta, dimensionamento de boca coletora, dimensionamento de rede de drenagem, modelagem hidrológica, modelagem hidrodinâmica no software Swim, todas as ferramentas gratuitas, o curso é gratuito, o certificado é gratuito, então não perca essa oportunidade. O link vai estar na descrição desse vídeo para você clicar no link, fazer a sua inscrição, para você receber os materiais pedagógicos, apostila, PDF, Excel e também receber esse certificado aqui no final do nosso curso, ok? Então façam a inscrição de vocês enquanto é tempo aí para vocês garantirem a vaga de vocês aí no nosso mini curso. Então fizemos esses mini cursos, vamos ter mais uma edição desse mini curso em breve, que você é o meu convidado especial. Fizemos aí também a nossa plataforma de capacitação, que são vários treinamentos que estão dentro de uma plataforma para formarmos aí profissionais para essa área. Temos também o nosso site /blog sobre aságuas.com, onde você acessa diversos artigos técnicos aprofundados para você estudar sobre drenagem, hidrologia, hidráulica, modelagem, softwares, né? Então, baixar esses artigos no seu computador, imprimir. Então, é um caminho ali 100% gratuito para você se aprofundar. Temos a nossa pós-graduação também, com 420 horas aprovadas pelo MEC, Lato Sensu, para transformar você em um especialista na área de drenagem e um monte de ações que nós fizemos aí nos últimos anos, justamente para promover essa área que é tão importante no país, tá? Não tem como desver a quantidade de problemas que nós temos passado na área de drenagem. Olha só, temos diversos incidentes aí de alagamento, transbordamento de calha, inundação, que estão se repetindo ano após ano, ganhando cada vez mais tamanho, ganhando cada vez mais mídia, mais holofote. Então o negócio está complicado. Agora, do outro lado, nós não temos uma quantidade de profissionais qualificados para atuar nessa área. Então nós temos um
desbalanceamento do mercado, né? Está tendo muita demanda, muitos problemas, mas nós não temos uma quantidade de profissional ainda qualificada para atuar nessa área. Por que não temos? Porque a gente não é formado para isso. Tá? Não sei se você é engenheiro civil, sanitarista, ambiental, agrônomo, se você é arquiteto, mas eu tenho certeza, você não foi bem formado na graduação para atuar com drenagem. Salvo exceções, né? Tudo tem exceção na vida, mas 99% de nós não fomos bem formados para atuar com drenagem. Eu fiz civil, tive 2 disciplinas, hidrologia e hidráulica, muito raso, não saí da faculdade com segurança e clareza para atuar nessa área e ponto, essa é a verdade. Tá? Então, nós temos poucos profissionais ainda para atender essa demanda aí absurda de mercado. Hoje nós temos investimentos aí bilionários na área de drenagem, né? Então, vamos precisar cada vez mais de soldados aí para esse exército e você é convidado a ingressar nesse mercado aí promissor, tanto no presente barra futuro. Então, nosso trabalho aqui, pessoal, é fazer com que você domine a drenagem urbana, né? Fature 10 mil reais com projetos, consultorias ou mais aí dentro dessa área, né? Então, nós temos aí diversos alunos já faturaram 90 mil, 30 mil por mês, 150 mil já foi faturado aí com o aluno Wilson ali dentro da drenagem, trabalho de consultoria e projetos. Então, eu quero que você realmente ingresse nessa área com confiança, com segurança, com clareza e consiga os seus resultados profissionais, porque se você não é herdeiro, né? Se você não herdou uma herança aí, você é pai de família, tem a família para sustentar, a nossa profissão tem que nos sustentar, né? Nós precisamos olhar para a nossa profissão com uma visão profissional mesmo, né? Então, a gente dedicou 5 anos da nossa vida na graduação, indo para a faculdade todo dia, noite, final de semana ali, reunindo com colegas para fazer trabalho, estudar para a prova. 5 anos de tempo investido na graduação, fora a questão financeira, né? Pega aí uma mensalidade de, sei lá, R$ 1.000, multiplica por 60 mil de investimento. Então, tem que ter um retorno dessa história, desse investimento, desse empenho. E a drenagem é um caminho aí para você construir a sua carreira. Beleza? Então, pessoal, se você gosta desse tema de drenagem, atua nessa área, gostaria de atuar, você que é recém-formado aí, tem 1, 2 anos, 3 anos aí de formado, né? Não sabe muito bem para onde vai, a gente realmente não tem esses links, né, com a realidade, muitas vezes, sai da graduação, pô, posso trabalhar nisso ou naquilo e fica meio perdido, né? Então, dê uma atenção aqui para a drenagem, tenho certeza que você vai se destacar nesse mercado. Beleza? Então, deixa o seu like aqui se você gosta desse conteúdo, se você tem aí 2, 3, 4 colegas que também estão na mesma situação ou gostam de drenagem, ou têm interesse, ou querem se achar dentro da engenharia, tem aquele medo que todo engenheiro tem de virar Uber, né? Não falando mal da profissão de Uber, obviamente, tem sustentado muitas famílias brasileiras, né? Mas aquela coisa, a gente se dedicou 5 anos, né, da nossa vida, todo esse tempo e investimento, a gente precisa exercer, né, nossa função, né? Então, compartilhe esse vídeo aqui também com outros colegas aí da área e se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu separei esse tema em 4 etapas, ok? Primeira etapa, por que é importante, né, você não fazer vista grossa para esses erros? E por que a gente fala isso? Porque às vezes a gente entra no automático e começa a falar assim, ah, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui todo mundo faz. Não, isso aqui não precisa se preocupar muito, que não vai dar problema. Não faça vista grossa, pelo menos nesses 5 erros aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, não faça vista grossa. Eu vou mostrar alguns pontos, o porquê você não deve fazer essa vista grossa. Segundo ponto, pessoal, o que são esses erros grosseiros? Por que eles são grosseiros, não são erros convencionais? Comecei a aula falando que a gente pode errar em uma infinidade de coisas, mas tem 5 pontos aqui, ó, se a gente errar, realmente é crasso, é assim, dá um tiro no pé, eu vou mostrar para vocês, tá? Quando que você precisa ficar atento com esses possíveis erros? Quando que esses erros podem acontecer na sua jornada de trabalho, na sua jornada profissional? Pode acontecer a qualquer momento? Pode, obviamente, mas existem alguns cenários específicos que a realização desses erros pode ser potencializada, ok? Então, alguns momentos aí na sua jornada profissional que você vai ter mais chance, né, mais probabilidade, né, de incorrer nesses erros aí, ok? E por fim, quais são esses 5 erros, né? Eu vou mostrar aqui para vocês cada um deles, o porquê, qual o dano que eles podem gerar no seu projeto, no seu trabalho, na sua reputação no mercado.
Beleza? Então vamos começar pelo início, né? Por que que é importante você não fazer vista grossa? Então, olha só, primeiro ponto, pessoal, comprometimento de credibilidade, tá? Então, você que está começando no mercado, bom, você ainda não é conhecido no mercado, né? O pessoal não liga para o seu celular ou te manda e-mail pedindo uma cotação de um projeto, uma cotação de um trabalho. O pessoal não te conhece, né? Então, para você fazer um nome no mercado, é aquela coisa, demora um tempo, tá? Mas para você perder esse nome, demora muito pouco tempo, tá? Então, o mercado hoje da drenagem é um mercado que todo mundo ali já se conhece, todo mundo já sabe a atuação ali, do pessoal que está ingressando nessa área, das referências dessa área. Então, os erros ali, a reputação, a credibilidade, ela corre muito rápido, tá? Corre muito rápido, ok? Toda área que você vai construir o seu nome, você pode perder ali uma credibilidade rapidamente. Mas na drenagem ainda é um pouco mais potencializado. Por quê? Porque o mercado é muito conectado. Todo mundo meio que se conhece ali dentro da drenagem, tá? Então, esse é um ponto que a gente está muito atento aí em relação à nossa visão profissional. Segundo ponto, né, pessoal? Ônus. Né? Então, erro, retrabalho é igual a ônus. Então, se houve um erro de projeto e você vai ter que refazer alguma etapa do projeto ou refazer alguma etapa da sua consultoria, né? Vamos pegar leve, tá? Pegar leve, tá? Só tem esse retrabalho, mesmo assim, já é ônus. Você vai ver que o seu trabalho hoje na drenagem de projeto, o grosso mesmo vai ser a sua mão de obra. Por isso que a porcentagem de lucratividade é mais alta, porque se eu faço uma precificação de um trabalho de um projeto, mas eu vou executar, a minha mão de obra é o grosso da minha precificação. Vou ter que pagar imposto? Vou ter custo, vou ter despesa? Vou. Mas são fatias menores, né? Agora, a minha mão de obra, minha hora homem trabalhada, é o que vai pesar mais nessa precificação. Então, se eu faço esses erros, eu caio na falha, né? De cair nesses erros aí crassos, grosseiros, eu vou ter um retrabalho. E o retrabalho é perda de tempo, é perda de dinheiro. Então, é um ônus muito grande que pode te deixar no 0 a 0 para um determinado projeto ou até no negativo, tá? Então, muita atenção nesse ponto, tá? Outro ponto, pessoal. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. O que eu escrevi aqui? Não estou entendendo. Né? Todo mundo faz é diferente de estar certo. Beleza, agora entendi. Então, assim, se todo mundo está fazendo, né? Isso não quer dizer que todo mundo está certo. Tá? Sempre desconfie. O engenheiro tem que desconfiar dele mesmo, né? Revisar seus próprios cálculos, suas próprias planilhas, seus próprios inputs em software, tá? Então não dá para confiar cegamente se você vai pôr sua RT, sua responsabilidade. Você tem que ter camadas de proteção para se resguardar. Tá todo mundo fazendo isso aqui, professor. Beleza, mas isso daqui está certo ou está errado? Tá? Se está todo mundo fazendo, não me importa. Eu quero saber se está certo ou está errado. Se está certo, beleza. Então vamos seguir aqui a manada, porque está todo mundo indo para o lugar certo. Né? Se está errado, me desculpa, mas está errado. Então, se eu for fazer o projeto, a consultoria, baseado nessas premissas erradas e colocar minha responsabilidade, é um tiro no pé muito grande. Então, fiquem atentos a esse efeito manada, tá? Não é porque todo mundo faz é que o negócio é certo, tá? Então, às vezes, acaba criando uma questão muito cultural, né? Muito cultural de, não, todo mundo está fazendo, todo mundo está aplicando, todo mundo está fazendo desse jeito, usando esse método, né? Então, assim, muito cuidado. Até porque na engenharia, na drenagem, os métodos que funcionam para a opção A, muitas vezes não vão funcionar para o trabalho B, tá? Então, existem faixas de validação, faixas de aplicação dos métodos, tá? Então, a gente vai ver isso aqui também com vocês, ok? Então, alguns pontos importantes aqui para vocês estarem atentos. Deixa eu arrumar o meu zoom aqui. Beleza, vou reduzir aqui. Agora, o que são erros grosseiros? Que a gente fala de erro grosseiro, né? Peraí que eu estou bagunçando aqui. Pronto. Primeiro ponto, né? Efeito dominó, efeito cascata. Um erro, quando é considerado grosseiro, né, dentro da drenagem, é quando ele tem esse efeito dominó, tem esse efeito cascata. Ou seja, a partir desse erro, eu vou estar criando novos erros na decorrência. Então, se eu errei numa etapa inicial do meu projeto, no meu método chuva-vazão, na minha delimitação da área, né, coisas básicas, a partir dali, todos os métodos que eu vou aplicar
né, nessa minha premissa, vão estar errados. Por quê? Porque eu estou partindo de um dado de entrada errado, tá? Então, basicamente, esse efeito dominó, esse efeito cascata, é justamente o que nós temos desses erros grosseiros, que vão estar mais concentrados na etapa inicial do nosso fluxo de trabalho, tá? Então, errei no método chuva-vazão, cheguei numa vazão errada. Se eu cheguei numa vazão errada, eu vou dimensionar todos os meus dispositivos com a bendita vazão errada. Então, quer dizer que todos os meus dimensionamentos também estarão errados. Então, perceba o efeito cascata da coisa, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente estar atento. Outro ponto, pessoal, unidade de fórmulas, de equações. Isso daqui é de graduação, tá? Eu lembro até hoje, disciplinas, né, que o professor aplicava a prova, e aí, quando o pessoal errava lá a unidade, eu falei, professor, mas aqui era para dar 30 quilômetros, o meu deu 30 metros, mas deu 30, não dá para dar meio certo? Aí o senhor falava, você sabe a diferença de 30 metros e 30 quilômetros? Né? Aquilo lá matava, né? 30 quilômetros para 30 metros. Né? A mesma coisa na drenagem. Né? Não, deu aqui 1 metro cúbico por segundo, mas na verdade é de 1 litro por segundo. Mas beleza, é 1, né? Você sabe a diferença de 1 litro por segundo para 1 metro cúbico por segundo? É a diferença de 1000, né? A diferença de 1000, tá? Então, assim, muito grande a diferença, muito grande. Então, assim, muita atenção nas unidades, e como a gente trabalha na drenagem com muitas equações, muitos métodos, cada método tem uma unidade, tem fatores adimensionais e tal, assim, tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento para a gente não vacilar nas unidades, senão, ó, se errou na unidade do método racional, a vazão está errada e todo o dimensionamento que vai vir depois, né, dessa etapa vai estar errado também, ok? Outro ponto, assim, para você estar atento, pessoal, efeito escala, tá? Uma coisa é você errar numa sarjetinha de bairro. Outra coisa é você errar um vertedor de uma barragem, tá? Então, perceba a escala da coisa, tá? Bom, errou na sarjetinha, vai alagar a rua, pô, ninguém quer isso, né? Mas há um impacto ali num nível, tá? Errou num vertedor de uma barragem, a barragem pode romper, né? A gente sabe muito bem os danos de ruptura de barragem. Então, existe uma escala na drenagem, por isso que os nossos tempos de recorrência, eles acabam acompanhando essa escala. Tá? Então, obras que vão gerar mais impactos negativos, se falharem, vão ter um TR maior. Obras que vão gerar um impacto menor, vão ter um TR menor, ok? Então, esse efeito escala é muito importante você estar atento. Uma coisa é trabalhar com um projetinho pequeno, outra coisa é trabalhar com um projeto maior. A escala vai aumentando, o dano potencial vai aumentando. Então, as nossas camadas de proteção de segurança também tem que acompanhar, tá? Esse checklist que a gente faz, o projeto do nosso trabalho, fluxo de trabalho, tem que funcionar, ok? Então, são alguns pontos aqui para a gente estar atento também, beleza? Maravilha. Quando que pode acontecer esses erros grosseiros aqui que eu vou destacar para vocês, pessoal? Em alguns momentos aqui são mais fáceis, né, de acontecer esses erros, tá? Então, falando aí por experiência própria, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aqui quando vocês estiverem passando por alguma dessas etapas aqui que eu vou mencionar. Primeiro, né, quando você estiver atolado de trabalho, tá? Se você está com muito trabalho, está com a sua agenda lotada, está com prazo. Então, ali é um ponto de atenção, tá? Por que um ponto de atenção? Porque você vai estar sob pressão, né? Você vai estar na pressão do prazo, você vai estar na pressão da entrega. Então, ali é muito mais fácil você errar, tá? Quando você está com um prazo mais tranquilo, você tem mais tempo para refazer as coisas, né? Ver com mais detalhe. Quando você está com o prazo apertado, que é raro, mas acontece muito, fique atento, né? Para você não vacilar no seu fluxo de trabalho. Outro ponto, falta de atenção, pode ser até decorrência aí do prazo apertado. Se está com prazo apertado, você não tem tanta atenção para dar para um ponto específico do seu trabalho, etc, etc. Né? Agora, um terceiro ponto muito importante, que é tudo conectado, tá, pessoal? Falta de conhecimento. Isso daí é, assim, o top 1, vamos colocar assim, tá? O top 1 ou o top 2 aqui, né? Vamos colocar. Mas, falta de conhecimento. Se a gente for atuar hoje no mercado de drenagem só com o conhecimento da graduação,
Olha, pessoal, para ser sincero com vocês, vai ser bem difícil, tá? Vai ser muito difícil você conseguir atuar com segurança, clareza, que uma coisa puxa a outra, né? Você não tem clareza do processo, não entende o porquê, você não tem segurança. Se você não tem segurança, a chance de você errar é muito grande. Tá? Então, só com o conhecimento da faculdade, se eu fosse atuar no mercado só com o conhecimento da faculdade, eu estava lascado. Eu ia fazer tudo de forma insegura, eu ia fazer tudo meio buscando informação, né? Buscando aprender com o projeto já em mãos. Pô, isso aí é muito complicado, tá? Então, falta de conhecimento é, assim, um calcanhar de Aquiles nosso aí na drenagem. Por isso que a gente está, né, promovendo esse trabalho já há 3 anos, de trazer conhecimento, de fomentar essa área, trazer treinamentos gratuitos, trazer treinamentos mais completos, pagos, pós-graduação, e site, e blog, e apostila, e Excel, tudo isso daí para que realmente a gente possa fortalecer o nosso conhecimento na área de drenagem, que é um conhecimento específico, tá? Conhecimento específico. E um quarto ponto, pessoal, quando a gente terceiriza o nosso trabalho, aqui também, ó, muita atenção, tá? Existem posturas profissionais do seguinte aspecto, olha, a minha estratégia profissional é eu captar clientes e trabalhos para eu desenvolver os meus projetos, né? E faturar com esses projetos e eu ter a minha mão de obra própria ali para desenvolver o meu projeto, né? Eu fazer o projeto efetivamente, ok? Existem outras estratégias, seguinte, olha, eu não vou colocar a mão na massa efetivamente de fazer o projeto, mas eu vou revisar esse projeto, passar as premissas, a orientação, supervisionar, coordenar, mas eu vou ter aqui um braço que vai ser um parceiro meu, que vai ser uma mão de obra, que vai colocar ali a mão na massa e eu vou administrar esse trabalho e vou buscar outros contratos, né? Vou buscar outros clientes, outros projetos, para que a gente possa fazer a nossa empresa crescer. Esse é uma outra estratégia, tá? Quando a gente vai na primeira estratégia, você tem mais garantido ali a qualidade do seu produto, tá? Por quê? Você vai estar fazendo. Então, você consegue fazer todo o projeto e você consegue fazer um checklist, né, para revisar todo esse projeto, etc, 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 tá? Quando você terceiriza, aí você tem que ter um controle muito maior. Por quê? Porque você vai terceirizar para alguém que talvez você não conheça tão bem, ou talvez mesmo que você conheça, seja algum colega de faculdade e tal, já tenha contato, independente, né, se conhece ou não, mas é um terceiro fazendo. Então, muitas vezes, existem algumas nuances na drenagem que a gente tem que estar atento, né, algumas premissas, alguns detalhes, né? Então, você pegar o projeto no terceiro, repassar para o seu cliente, sem fazer esse trabalho de revisão, de coordenação, de premissa, né, de gestão, é um tiro no pé. Não é que é um tiro no pé, pode ser um tiro no pé, tá? Porque se tiver alguma falha lá no terceiro, você pegou essa falha e só repassou para o seu cliente. Mas aí quem que vai ficar queimado no mercado? A sua mão de obra ou você que está assumindo a responsabilidade? Você, tá? Então, muito cuidado quando for terceirizar. Nada contra terceirizar, tá? Cada um tem sua estratégia, né? Mas assim, quando for terceirizar, ter esse cuidado, né, de atuar com essa coordenação, essa supervisão, né, do trabalho que vai ser executado. Beleza? Então, show de bola. Então, vamos lá para os 5 maiores erros aqui, os 5 erros mais grosseiros na drenagem, tá? Que a gente vai detalhar com vocês. Primeiro ponto aqui, pessoal, atenção às unidades do método racional. Isso aqui, mas chove de erro nessa área, tá? Então, o que é um método racional? É essa equação aqui, ó. Uma equação extremamente simples, tá, galera? Não tem muito segredo na equação. C vezes divisar. C vezes divisar. Só, tá? Tem um 3.6 ali para conversão de unidade? Tem, mas a equação em C é C vezes I vezes A. O que é o C? Coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais impermeável a bacia. Mais próximo de 0, mais permeável a bacia. O que é o I? Intensidade de chuva de projeto, né? Então, quanto que vai chover ali na nossa análise de projeto. E o A? Área de contribuição. Então, simples assim. Tá? Aonde que está o erro oculto aqui que pode acontecer na sua análise? Nas unidades, ok? Para você trabalhar com esse shape da equação, C vezes I vezes A dividido por 3.6, as unidades elas precisam estar nos seguintes formatos, tá? T adimensional, não tem problema, sempre vai ser, sempre será, então morreu aqui. I, milímetro por hora, não pode estar em milímetro por minuto, tá? Tem que estar em milímetros por hora. Para você trabalhar com essa equação, C vezes I vezes A dividido por 3.6 é milímetro por hora, ok? A, quilômetro quadrado, não é hectare, não é metro quadrado, não é pés quadrados, é quilômetro quadrado.
Se você colocar hectare aqui e aplicar essa equação, vai estar errado, simplesmente a sua vazão de projeto que vai dar a premissa para todo o seu projeto. Então, olha só o efeito cascata, tá? A área de contribuição é quilômetro quadrado, ok? Para aplicar essa equação, C vezes I vezes A dividido por 3,6. Então, aqui, pessoal, muita atenção. Ah, professor, mas eu já vi a equação desse jeito aqui, ó, né? Ponto 278 vezes C vezes I vezes A. Beleza, isso daqui é simplesmente a divisão do que a gente tem aqui na outra equação, ó. Então, se eu for pegar aqui, ó, 1 dividido por 3,6 vai dar 0,028, arredondando. Então, essa equação aqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, tá? É só uma forma diferente de representar. Aqui eu peguei o 3,6, dividi 1 por 3,6 e coloquei o resultado aqui. Mas você calcular, dá o mesmo resultado, tá? Agora, o que é o ponto aqui de atenção, basicamente, é a unidade de cada variável, tá? Se eu mudar essa unidade, ó, babau, eu teria que ter um outro shape de equação. Aí não seria mais 6,6, seria outro valor, etc, etc. Então, para não vacilar aqui, pessoal, ó, se atentem a esse ponto aqui, ó, tá? Unidade dessas variáveis. Beleza? Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo erro, pessoal, com certeza aí você que vai estar atuando com drenagem, ou você que já atua, uma hora ou outra vai ter que trabalhar com dissipadores de energia, vai ter que trabalhar com uma escadinha de dissipação, com dissipador. Por quê? Porque os projetos precisam, né? Às vezes você tem um lançamento em nível, então você vai ter que fazer uma escada dissipadora para você não lançar água lá em cima do barranco e criar uma vossoroca jusante. Você vai ter que controlar essa saída. Não adianta fazer um projeto bem feito só dentro do loteamento. O deságue também tem que ser bem feito, senão vai criar um buraco no deságue que vai impactar, inclusive, no loteamento. Vai impactar, inclusive, na sua área industrial, se for um projeto industrial. Tá? Então, muita atenção aqui nesse deságue e muitas vezes vai precisar de escada dissipadora. Agora, um ponto crasso, tá? Escada dissipadora, que eu vi muito já isso aqui, inclusive, tá? Escada dissipadora não é dimensionada, tá? Com equação de Manning, beleza? Não é dimensionada com equação de Manning. Escada dissipadora, ela precisa ser dimensionada, tá? Com as equações de escada dissipadora, com os métodos de escada dissipadora, tá? Então, trabalhar com a equação de Manning aqui é um tiro no pé. Olha só uma escadinha aqui, ó. Tá? Equação de Manning trabalha com escoamento permanente uniforme. Então, leve em consideração que a declividade da minha rede, da minha escada, é uma, a declividade da minha linha d'água também é igual à declividade do fundo, e a declividade da linha de energia também é igual ambas as declividades anteriores. Então, é tudo paralelo, né? A linha da declividade do fundo, água e energia, tá? Isso daí, na prática, quase não acontece, tá? Quase não acontece. Agora, imagine só, água passando nos degraus de dissipação. O degrau já não tem inclinação, né? Reto, espelho, reto, espelho, reto, espelho. Então, já não é uma declividade, já foge do método padrão, tá? A água ela pode ficar impactando os patamares, então é tudo diferente, tudo diferente. Usar a equação de Manning é um tiro no pé, tá? Então, como que você vai fazer então? Olha só, primeira coisa, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal, deu uma quedinha. Voltando aqui. Então, primeira coisa, tá? Definir, tá? Equação de Manning esquece, tá? Então, definir o tipo de escoamento que vai acontecer na sua escada. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um escoamento que é conhecido como Nipple Flow aqui em cima, e eu tenho um escoamento que é conhecido como Skimming Flow aqui embaixo, ok? Qual que é a diferença? O Nipple Flow, a água ela vai impactando patamar por patamar, ok? Então, nesse impacto gera uma perda de carga, por isso nós temos uma perda de carga na nossa escada. Tá? Pode gerar um ressalto, pode não gerar, mas o fato é que a dinâmica desse escoamento é essa daqui, impacto degrau por degrau, tá? Nipple Flow. E também, ó, aqui onde eu estou com o mouse, fica uma coluna de ar aqui, ó, logo no espelho, né? Não fica tudo tomado por água. Isso aqui é uma caracterização do escoamento Nipple Flow. Agora, um escoamento skimming flow é um escoamento que desce na diagonal, ou seja, ele não vai impactando mais patamar por patamar. Ele desce na diagonal, lambendo aqui a escada, tá? Com muita energia, como se tivesse um pseudo fundo aqui, ó, tá? Então ele nem sente muito degrau.
E no degrau, o que acontece? Fica cheio de água, não tem mais essa coluna de ar, e fica uma recirculação, né? Fica um vórtice aqui, ó, que ajuda também na dissipação da energia da água. Tá? Então, temos duas classificações. Por que é importante você primeiro fazer a classificação da escada? Por quê? Método para Nipple Flow vai para um lado, método para Skimming Flow vai para outro. Então, se eu pego uma escada dissipadora e saio aplicando Skimming Flow ou Nipple Flow sem saber o regime de escoamento, eu posso estar totalmente indo para um lado errado, tá? Se eu adotei Skimming Flow e realmente beleza, né? Mas como é que eu vou saber? Tem que classificar o escoamento antes, ok? Depois de classificar, aí nós podemos utilizar até o software Cisco, ó, que faz esse tipo de classificação, que faz uma relação do eixo horizontal, que é a declividade da escada, do eixo vertical, que é aqui o nosso S dividido pela lâmina crítica, o YC, né? Então, nós temos aqui uma relação, imagine que deu 1,5, né? Para uma escada aqui de 2:1, 27 graus. Então, daria um pontinho mais ou menos aqui, ó. Se está acima da linha laranja, da curva laranja, é um escoamento Nipple Flow. Se está abaixo da linha verde, aqui meio azulada, é um escoamento Skimming Flow. Se está entre as duas, né, esse pontinho de intersecção, é um escoamento de transição que não dá para calcular hidraulicamente, ele é instável, hidraulicamente eu tenho que redimensionar minha escada. Então, olha só, como são essas camadas de análise, né? Tudo isso aqui antes de começar o cálculo, tá? Só para ver qual que é o regime, né? Para ver se eu tenho que já mudar minha escada de largada ou não, ver se é Nipple Flow, vai ter queda sucessiva, Skimming Flow, vai ter vórtice, então só caracterização. Para depois a gente aplicar os métodos de cálculo, né? Só voltar aqui de novo, aplicar os métodos de cálculo e aí sim determinar as nossas variáveis, né, de projeto, como é aqui no caso velocidade, energia dissipada, lâmina d'água, etc, etc, tá? Até um exemplo que eu marquei aqui o nome do Moisés, para lembrar, para mostrar para vocês o seguinte, muitos engenheiros aí não conheciam, né, esses métodos para cálculo de escada. Então fazia escada dissipadora, dissipador de energia, desenhava o negócio lá, né, e torcia para dar certo, né? Agora, precisa ser avaliado tecnicamente, precisa ser bem dimensionado, tá? E é o que aconteceu basicamente com o Moisés. Vou até mostrar o exemplo para vocês aqui, pessoal. De bacia de detenção, você lembra quanto que você faturou só nesse trabalho? Eu cobrei 10 mil para fazer. Na faculdade, eu vi uma coisa muito superficial, né? Porque a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, eu, pelo menos comigo, né? A minha maneira de aprender é vendo os outros fazer. Né? Que eu tive no início, eu fiz um projeto, depois eu tenho feito vários projetos pequenos, né? De drenagem de condomínio, né? Pequenos loteamentos que a gente trabalha aqui, a parte de drenagem urbana. A dissipadora mesmo, por exemplo, eu estou usando constantemente. Né? A gente fazia escada e desenhava os degraus lá e fazia, sei lá, calculava como canal, alguma coisa desse tipo, né? E agora, assim, eu estou calculando da maneira correta, né? Abriu muito a minha visão com relação a porque eu imaginava que uma coisa muito fora do alcance, teria que ser uma coisa muito específica, né? E eu vejo que é uma coisa tranquila para qualquer profissional da área de engenharia fazer, né? Porque são conhecimentos amplos, mas são coisas fáceis de serem feitas, né? Bom, pessoal, vocês viram aí a experiência do Moisés, né? Justamente na questão da escada dissipadora. Como ele disse, eu desenhava lá e é isso daí. Aí depois ele aprendeu os métodos, aprendeu a dimensionar, aprendeu a calcular efetivamente. Ok? Um terceiro erro aqui, pessoal. Equações erradas para a boca coletora. Existem vários formatos de boca coletora hoje no mercado. Por exemplo, essa boca coletora aqui, ela é uma boca coletora mista. Abertura na guia lateral e abertura na base com grelha. Tá? Então, o que ela vai engolir de vazão, né, é uma quantidade, tá? Se eu trabalhar só com uma abertura lateral, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar só com grelha, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar com uma depressão na entrada, é uma outra. Então, assim, cada boca coletora tem um potencial de engolimento. Quando a gente fala em engolimento, a água que vem da sarjeta precisa sair do escoamento superficial e adentrar a nossa rede que está enterrada. Como que ela vai adentrar? Ela vai entrar na boca coletora, vai cair numa caixa, essa caixa vai ter um ramal de ligação que vai jogar essa água para a nossa rede de drenagem conectando com o PV. Então, pessoal, muita atenção no tipo de boca coletora e na equação que você vai utilizar. Exemplo, aqui nós temos vários tipos. Ó. Tá? Então, sem depressão com abertura lateral, com depressão abertura lateral, sem depressão com grelha na base, com depressão com grelha na base, sem depressão com abertura lateral e grelha, tá? Com depressão com abertura lateral e também e grelha. Então, assim,
existem vários formatos de boca coletora, cada uma com seu potencial de engolimento. E um exemplo aqui de uma abertura lateral, por exemplo, que é essa daqui, ó, a primeira, é essa equação que nós utilizamos. Então perceba que não é equação complexa, é extremamente simples. Eu tenho a vazão de projeto, tenho o meu L, que é a abertura da minha boca, e a lâmina d'água que vem da sarjeta. Só isso, tá? Uma equação similar ali a de vertedor. Então, a equação em si, ela é simples. O que pode complicar é aonde você vai aplicar essa equação. Essa equação é para qual tipo de boca? Bom, estou falando para vocês, é para a boca sem depressão com abertura lateral, tá? Agora, a outra boca com depressão é outra equação, com grelha é outra equação, mista é outra equação. Então, cada estrutura, cada dispositivo vai ter a sua equação específica. E é aqui que mora o perigo aí da gente vacilar, né, nessa adoção. Ok? Outro erro aqui, pessoal, atenção na faixa de validação de cada método chuva-vazão. Então, o método chuva-vazão vai ser um método que vai transformar a nossa chuva de projeto em escoamento superficial direto, tá? O que interessa para nós vai ser o escoamento, porque a gente vai dimensionar boca de lobo, sarjeta, rede de drenagem, lead, reservatório. E esses dispositivos eles vão receber o quê? A água, né, que vem do escoamento superficial direto. Então, choveu na região, né? Parte infiltrou, parte evaporou, parte foi interceptada, mas tem uma lacuna, uma etapa, uma fatia dessa água que vai escoar superficialmente. E é justamente essa fatia que a gente está preocupado, tá? Então, para chegar nessa fatia, a gente pode trabalhar ali com métodos estatísticos, né? Por exemplo, isso daqui é um fluxograma do DAE de São Paulo. Então, se a gente tem uma extensão de dados aqui considerável, a gente tem alguns métodos a serem aplicados. Na verdade, o que é mais utilizado é o método aqui de distribuição estatística, né? Gambel, log Pearson tipo 3, log normal, né? São métodos de distribuição estatísticas para quando a gente tem aqui uma série de dados acima de 25, 30 anos, né? Agora, se a gente não tem essa série de dados, a gente vai para o método chuva-vazão. Então, até 2 km quadrados da bacia é indicado o método racional, de 2 a 200 Ipaivu, 200 a 600 Coqueio Errara, depois o hidrograma unitário e os softwares que nós temos hoje, que o ABC6 foi meio que descontinuado, a gente tem o RecRMS, Swim e outras ferramentas, né? Então, olha só, aqui existem algumas faixas de validação. Se eu aplicar o método racional para uma área de contribuição de 200 km quadrados, eu vou dar um tiro muito acima do necessário, tá? Ele vai descolar demais da realidade, ele vai lá para estratosfera a vazão, tá? Ele vai descolar da realidade. Por quê? O método racional é para áreas pequenas, porque ele desconsidera vários efeitos que acontecem de forma mais significativa em bacias maiores. Exemplo, distribuição temporal da chuva. Se está chovendo no meu quintal, está chovendo num canto e no outro, é a mesma coisa, tá? Agora, se eu aumento o meu quintal para um campo de futebol, se eu aumento um campo de futebol para 10 campos, pode ser que o que está chovendo lá numa ponta seja diferente do que está chovendo numa outra ponta. Se eu aumento essa área para uma cidade, pode ser que um bairro nem está chovendo e outro está chovendo. Então, essa distribuição espacial ela é desprezada no método racional. E quando a gente tem uma área pequenininha, beleza, né? Até não faz tanto efeito, que a área é pequena, então vai ser mais homogênea a chuva mesmo. Mas quando eu vou aumentando essa área, aí vai fazendo efeito. Por isso que o método racional tem que se limitar a áreas pequenas. Tem uma flutuação desse limite? Tem. Pega o DENIT, vai até 4 km quadrados. Pega a Sudecap de Minas, Belo Horizonte, vai até meio quilômetro quadrado. Então flutua ali, né? De meio até 4. Mas na média vai ser até uns 2 quilômetros quadrados, tá? Na prática, hoje, pessoal, passou dessa metragem, a gente já adota o método SCS, CN, Curve Number, tá? Hidrograma unitário. Então acaba que tem uma divisão mais preto no branco, né? Racional e hidrograma unitário. Mas existem outros métodos aqui, que, dependendo do estado, podem ser aplicados e dar um resultado um pouco mais expedito ali, né? Mais simplificado, mais rápido também, tá? E por fim, pessoal, esse último erro é o seguinte: muita atenção também, ó, porque existem dezenas de equações de tempo de concentração, né? E nem todas vão servir para o seu estudo. Então, para quem não sabe o que é tempo de concentração, é o tempo que a água vai demorar do ponto mais longínquo da sua bacia até o seu exutório, para ela fazer todo esse caminho, né? Escoar aí por dentro da sua rede, da sua drenagem ou da drenagem natural até o exutório. Bom, o tempo de concentração ele pode ser calculado por uma equação específica, né? Mas existem mais de 60 equações de tempo de concentração. Então, quando você olha para essa realidade, você fala assim, pô, eu vou calcular o tempo de concentração no meu projeto, beleza. Mas eu tenho 60 opções para escolher. Qual que eu escolho? E outra, tá? Cada equação pode dar um resultado muito discrepante da outra.
Então, eu posso ter uma equação que me dá 10 minutos de tempo de conscientização e outra que me dá 3 horas. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Então, dentro desse cenário com tantas opções, né? Como que a gente vai escolher a melhor equação? E aqui está o grande erro. Muitas vezes a gente pega uma equação só, pega Kirchhoff, eu pego uma outra equação, cinemática, pega uma equação só e usa, né, para todos os casos possíveis e imagináveis. Tá? Pega uma equação só e replica para tudo. Trabalho 30 anos na drenagem, então pego uma equação só e, nossa, repliquei para tudo. Isso daqui, pessoal, está errado. Por quê? A equação em si, de tempo de conscientização, ela foi desenvolvida por um seguinte processo. Olha só, deixar claro para você. Tem uma equação lá, Kirchhoff, por exemplo, tá? Como foi desenvolvida? Tem um pesquisador que pegou os dados de diversas bacias, diversas chuvas da região, estudou, né, equalizou tudo isso e chegou no resultado que é a equação dele, tá? Só que esse estudo dele contempla, por exemplo, bacias de área de contribuição, sei lá, de 2 até 6 km², tá? Na média ali, tá? Bacias que têm declividade de 1 até 2%, bacias urbanas, tá? Então, imagine esse cenário, tá? Essa validação do estudo dele, ok? Área urbana, bacia pequena, declividade pequena, beleza? Agora, o meu estudo, o meu projeto, tá, que eu vou fazer, por exemplo, é uma área rural, não é urbana. Tá? A dele era urbana, né? A minha é rural. As minhas bacias, elas são com alta declividade, de 5% a mais. A dele era 1,2. Tá? As minhas bacias são gigantes, é 30 km² para mais. A dele era 2, 6 km². Então, olha só como descola, né? Descola o meu projeto em questão para o estudo lá do pesquisador que fez um método específico. Então, é óbvio, se eu pegar aquela equação, né, e aplicar ela fora de uma faixa de validação, fora do guarda-chuva dela, numa aplicação muito diferente, o resultado vai dar muito diferente também da realidade. Tá? Então, o que a gente tem que fazer na prática, pessoal? Primeiro, conhecer as equações de tempo de concentração. Passo 2, conhecer a faixa de validação dessas equações. Passo 3, avaliar qual é a equação que mais se assemelha ao meu projeto em questão. Tá? Eu tenho uma equação lá que foi para área urbana, área pequena urbana com alta declividade. O meu projeto também é área urbana pequena com alta declividade. Então, essa equação vai me servir bem, né? Ok? Fazer também conta de média de tempo de concentração, isso aí também, pessoal, é assim, é furada, tá? Pega a equação mais assertiva para o seu caso e aplica ela, tá? Que mais se assemelha à sua faixa de validação e aplica ela. Ok? Então, são 3 etapas. Conhecer as equações, conhecer as faixas de validação e avaliar qual é a equação que mais se encaixa no seu caso. Pronto, resolveu. Ok? Então, existe um trabalho do Silveira, né? Que, inclusive, a gente tem na nossa plataforma também o PDF, e lá é um trabalho bem bacana. Depois você joga no Google aí, ó, tempo de concentração Silveira. Você vai ver um trabalho, umas 20 páginas ali, que ele fez um trabalho bem bacana de levantamento de faixa de validação. Esse print aqui do trabalho dele, né? Então, dá uma orientação bem grande aí para vocês. Beleza? Então, pessoal, de forma geral aqui, ó, vamos resumir aqui a nossa aula, né? Primeiro, a gente viu a importância de não fazer vista grossa para esses erros, tá? Segundo, o que são esses erros grosseiros, né? Por que eles são grosseiros? A gente viu que eles geram um efeito cascata. Quando que a gente pode mais incorrer nesses riscos, né? De realizar esses erros aí no projeto. E, por fim, quais são esses erros, tá? Então, temos toda essa caminhada aqui pela frente, tá? Para a gente finalizar, pessoal, quero reforçar aqui o convite para vocês, para que você possa participar do nosso mini curso de drenagem urbana que está aí para acontecer, tá? Então, clica no link na descrição aqui, para você garantir a sua vaga 100% gratuita, o material pedagógico, as 8 horas de carga horária, e no final ainda receber esse certificado aqui bonitão, ó, com o seu nome, o nome da nossa empresa, e atrás tudo que você vai aprender, que passa ali por todas essas áreas, delimitação de bacia hidrográfica, estudo hidrológico, tempo de concentração, TR, chuva de projeto, método chuva-vazão, vazão de projeto, dimensionamento de sarjeta, dimensionamento de rede de drenagem, dimensionamento de boca coletora, modelagem hidrológica, modelagem hidrodinâmica e muito mais, tá? Então, fica aí ligado, clica na descrição aqui, faça a sua inscrição para você participar desse mini curso que vai fazer com que você domine a drenagem urbana e nós vamos mostrar o passo a passo aí para vocês também de como faturar R$10 mil nessa área da drenagem.
Beleza? Então, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou. Não se esqueça de clicar em compartilhar e mandar para colegas aí da sua área. E se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades também. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.